Ó, declaração ponta firme do Emiliano Dias, o filho do Ramon, comissão técnica do Corinthians, sem papas na língua, porque o desempenho do time no jogo de ida na Venezuela, na pré-Libertadores contra a Universidade, foi realmente muito abaixo. O time não correu no segundo tempo e eu gostei pra caramba do que o Emiliano disse. Vamos recordar, foi ontem, depois do empate sobre o Guarani pelo Campeonato Paulista, porque agora é quarta-feira, é pré-Libertadores, jogo da volta na Neoquímica, e a postura tem de ser diferente. Estamos avergonzados de lo que aconteció, pero como grupo nós sabemos eso, y tuvimos una fala entre nós, y fue todo del mismo senso. No nos podemos permitir jugar un juego así. Você puede perder porque va a haber juegos que vamos a perder, que vamos a errar, que vamos a jugar mal tácticamente, que vamos a jugar mal, que la bola no va a querer entrar. Mas perder de ese jeito no se permite. Pero no solo nós como comandante, el grupo tampoco, porque él está enchachado con él mismo. Y nós también. Y fue una cobranza muy fuerte que nosotros tenemos interna, que nós para cumplir el sueño que nós queremos cumplir, eso no puede acontecer nunca más. Y ellos saben, nosotros lo sabemos. No se puede permitir jugar así. Y nosotros sabemos que erramos, todo erramos, porque salió todo mal. No fuimos nosotros. Por un montón de factores. Que a gente eso siempre lo fala internamente. Eso no puede acontecer nunca más. Y el miércoles, es cuarta, ¿no? Tengo un problema con los miércoles y las cuartas, pero cuarta-feira aquí dentro tiene que ser un infierno. Y va a ser un infierno aquí dentro. Y el grupo va a responder de la manera que tiene que responder. Miércoles. É quarta-feira, o jogo da volta. Adorei essa declaração. Precisamos de mais respostas assim, honestas, verdadeiras, sem mimimi. O Zubeldia, por exemplo, lá no São Paulo, também disse que não está com medo de perder o emprego, e sim com vergonha do que o São Paulo apresentou nos jogos anteriores. Agora, o Emiliano Dias. Parabéns a eles. Corinthians não terá Ranieri. Eu enxergo duas alternativas. Ou o Bidon entra no meio campo e mantém seu esquema 4-4-2, ou a família Dias será ousada. Coloca mais um atacante, dane-se o primeiro volante, vai de Romero ou Thales Magno lá na frente, num 4-3-3. Me parece suficiente para ganhar e bem do Universidade quarta e avançar para a próxima fase da pré-Libertadores. Fui. Legal, Silver. Beijo grande para você, meu querido. Vai comentar rapidinho. Uma resposta fantástica do Emiliano, nua e crua essa resposta, traduzindo a realidade dos fatos e já projetando quarta-feira como um jogo em que o Corinthians vai meter 6, 7, 8-0 nesse time amador da Venezuela. Nossa Senhora, hein? Dedicou para a torcida. O Corinthians fechou a primeira fase do Paulistão com a melhor campanha entre todos os times. Ontem o Timão empatou com o Guarani na Neoquímica Arena, na tela. Sob a fé de São Jorge, Santo Guerreiro, protetor de todas as batalhas corintianas, a Neoquímica encheu, quase lotou. 44 mil fiéis compareceram ontem à Casa do Povo para empurrar o Coringão na última rodada da fase de grupos. Mas é depois de amanhã que o bicho vai pegar nesse solo sagrado. Liberta à vista. De olho na tão sonhada Libertadores e já garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Timão precisava ontem de um pontinho apenas para confirmar a melhor campanha geral. O Guarani, esse sim, lutava ainda por classificação, e ao Bugre só a vitória interessava. Por isso, força máxima na escalação. Ramon Dias, ao contrário, mandou a campo time reservaço, exceto pelo titular do gol, Hugo Souza, priorizando o duelo da volta da pré-Libertadores na quarta-feira. O jogo contou ainda com a presença ilustre do técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, que veio para ver de pertinho Memphis Depay, camisa 10, que começou no banco de reservas. Valorarle que vino acá a conhecer nosso estádio e a preocupar-se por um jogador tão importante como Memphis. Tomara que pueda voltar a la selección y cumplir el sueño de él, que también que es ser el mayor artillero de su selección. Aos 16, o 11, Ángel Romero, sempre ele, artilheiro da Arena Alvinegra em Itaquera, abriu o placar.
O João Victor deitou dar o troco nesse arremate de longe. Quando inverteu a jogada, passando a bola, o Rafael Bilu acertou na mosca. Coisa linda! Tudo igual no finzinho da primeira etapa. No segundo tempo, o Guarani deu uma de time da virada também. João Marcelo, 1-2. Deu zebra? Chama a cavalaria. O trio ofensivo titular do Corinthians foi imediatamente acionado. Entraram Garro, Memphis e Yuri. Mas adivinha quem foi para a rede outra vez? De novo Romero, o matador do pedaço na ZL. 2-2. 41 gols do paraguaio na casa da Fiel. A virada da virada não rolou porque o Yuri Alberto, no contra-ataque, perdeu esse gol feito cara a cara com o goleiro. Aos 41, o Gabriel Mesquita fez grande defesa no chute de Alex Santana. E nos acréscimos, Depay deu azar. E a bola não entrou por um milagre. Empate na Neoquímica. Que venham as finais do Paulistão e a pré-Libertadores. Ahora que viene el mata-mata y la Copa Libertadores, vamos a prestar mucha atención, mucha concentración, vamos a hablar mucho con el equipo, no cometer errores en pelota parada, en táctica, vamos a tener que ser muy inteligentes para poder proseguir en lo que es eso. No mesa vocês colocaram... Você colocou o Corinthians? Eu coloquei o Corinthians como principal favorito à conquista do título paulista, o Palmeiras em segundo, o Santos em terceiro e o São Paulo em quarto. Eu acho que o São Paulo deu uma caída, o Zubeldia, tanto é que o Zubeldia está numa situação difícil, por quê? Porque o São Paulo deu uma caída, enquanto isso o Santos está em ascensão. Então, na minha visão, que é uma opinião puramente, né? Eu acho que o Santos já começa a estar numa ascendente, passando o São Paulo em termos teóricos, em termos de favoritismo. Mas isso não significa absolutamente nada. Pode ser um time do interior aí e ser campeão paulista, né? Mas, na minha concepção, pelo que eu vejo dos times neste ano, até agora, o Corinthians está um pouquinho na frente, por estar mais pronto, mais organizado. Palmeiras com 3 desfalques até o fim da competição importantes, Gomes, Piquerez e Maurício. Então vai sentir muito, o Palmeiras tem um elenco muito pequeno, os meninos ficam ali sendo a salvação, né? Até quando eles vão salvar o Palmeiras, o Abel tem falado isso muito, daqui a pouco a gente vai ouvir. Então, para mim é isso. O Corinthians empatou com o Guarani porque jogou com as reservas, quando entraram os titulares, ainda quase virou o jogo. Então esse jogo nem conta muito como um termômetro. Ô Miller, você sempre fala que agora zera tudo, começa tudo de novo. Para você, como é que tá ali a escala dos favoritos ao título? Com certeza, Michele. É um outro campeonato, né? Até porque o mata ou mata-mata, mas como é mata, né? Só mata-mata na final, é um outro campeonato. Esse negócio de a melhor campanha no Paulistão, Michele, ou um time que faz uma boa campanha na fase classificatória, isso é relativo. Isso não significa que ele é favorito em potencial. O São Paulo, no ano passado, fez a melhor campanha que o Novo Horizontino e perdeu em casa. Então. Então, quer dizer, lógico, o Corinthians, dentro de casa, tem muita força, tá jogando bem, é bem verdade, né? Não tá com uma regularidade muito grande, mas eu acredito que o Palmeiras, que não fez uma boa campanha na fase classificatória, nesse mata, já entra como um dos favoritos ao título. Muito bem. Bom, chegou a hora, hein? Informação que foi exclusiva do canal Café do Setorista no sábado retrasado, né, com os créditos aí, inclusive, né, agradeço a todos, né, que, né, foram éticos, né, e deram crédito em relação ao jogador Fabrício Andileri, né, tá aí, ó, o Andileri, né, a informação da negociação foi noticiada pelo Samir Carvalho, confirmado pelo GE, né, aí também, ó,
A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Samir Carvalho no Café do Setorista, no seu canal do YouTube, confirmada pelo meu timão. Obrigado ao pessoal do GE, do meu timão, né, todos, né, que deram crédito em relação a essa contratação que está fechando, né? Só falta realmente os exames médicos. E outra coisa, né, que o canal Café do Setorista trouxe, na sexta-feira eu falei que o Corinthians queria decidir a questão no final de semana, hein? É mais uma quente para você ficar bem informado na temperatura certa, e ficou bem informado na temperatura certa. Eu falei, o Corinthians tem até o dia 28 para fechar a contratação, mas o Corinthians não quer isso, né? O Corinthians quer resolver nesse final de semana, até para dar tempo de ir atrás de uma outra opção, enfim, nessa reta final de janela, e o Corinthians também queria resolver isso, que já tinha virado uma novela, tá? O Corinthians deve contratar o jogador por empréstimo com opção de compra, tá? Existiu uma discussão também por um contrato de 2 anos, caso o atleta conseguisse a liberação. Então a gente tem que aguardar, tá? Porque realmente essa informação de como fechou, a gente vai saber quando o Corinthians divulgar. Então não fique surpreso se o jogador conseguiu lá a liberação, porque o Corinthians, no final de semana, uma outra informação que eu também trouxe do caso, é que o Corinthians resolveu abrir a mão, né, e ajudar o jogador na rescisão, tá? O Corinthians falou, se você quiser, tem isso também. Lembra que lá no início, quando eu trouxe a informação, o Corinthians ofereceu 2 propostas, o Corinthians fez 2 propostas, uma para empréstimo e outra para, né, contratação definitiva. Então, a gente vai ter que aguardar para saber como o Corinthians fechou. Eu não vou me arriscar nesse sentido, até porque eu não tenho informação e muita gente não tem nesse sentido, tá? O importante é que, se passar nos exames médicos, vai ser jogador do Corinthians, ou vai ser em definitivo, ou vai ser por empréstimo. A gente vai aguardar o anúncio do Corinthians, mas está bem encaminhado, só se não passar nos exames. Atleta que ficou 9 meses sem jogar por questão de opção técnica mesmo, o Fabrício Andileri, jogador que atuou muito pouco, né, nos últimos anos, né, pelo Getafe. Nessa temporada ele não jogou nenhum jogo, mais de 20 jogos, não jogou nenhum. Na temporada passada foram 3 como titular só e 10 no total. Na outra foram, acho que 15 no total, 13 no total, e não foi nem 7 titular. Então, a gente vai ter que aguardar. Um jogador que atuou muito pouco nos últimos 3 anos e um jogador, né, que fez a sua única boa temporada na carreira em 2019 pelo River Plate. Aí ele arrebentou com várias assistências e gol. Então a gente precisa aguardar. Às vezes na Espanha, né, não deu certo, mas, né, para o futebol sul-americano, futebol brasileiro, seja uma boa opção. Vamos torcer que sim, porque o Corinthians precisa de um lateral esquerdo. Fica com o Palácios ainda, fica com o Bidu e fica com o Hugo, né? Mais opções para lateral. Quem é o seu titular? Eu, né, no meio dessa escassez em relação à lateral, é melhor o Andileri. Eu trouxe que o Corinthians fez uma consulta pelo Arana, também falaram que é mentira do cafezinho. Aí o Arana confirmou lá nos Estados Unidos, depois do jogo do Atlético Mineiro. Do Renan Lodge eu também falei, depois o Renan Lodge confirmou no jogo lá na Arábia. O Corinthians fez algumas tentativas, não deu, vai de Andileri. Para mim, tem que tentar, porque os laterais que tem aí realmente não são nível Corinthians. For us! Olha lá, quem terminou primeiro? Quem que está na Copa do Brasil 2026? Corinthians! Isso é pra você, doutor? Eu tenho uma dúvida. Se tiver dúvida, você vai no Reclame, você vai pro inferno, porque se você tiver dúvida, aqui é balcão de reclamação. O Campeonato Paulista é por pontos corridos, eu não sabia. Isso aí não vale absolutamente nada. Se você quer fazer uma reclamação, mande por e-mail. Não, eu fiz uma pergunta pra você. Só tem uma coisa importante. O Campeonato Paulista segue e a tabela também. Então você vai somando pontos. Ué, todo mundo vai, todo né? mundo. Se o Corinthians passar, vai somando também, viu, bebê? Lógico. Só pra deixar bem claro. Quem Claro. decide em casa, ganhando do Mirassol, são 30 pontos. Não, mas é que se passa nos pênaltis, soma um ponto só, né? Enquanto que outros, se passar ganhando... Não, isso aí vocês ficam zicando. Vocês já não chega... Não foi nem isso. Já não É que chega o o doutor campeonato aqui, foi ó. torcer por pontos corridos. Mas Não vamos é, entender, se não mas a passar pontuação ponto, continua. também não Gente, passa. não classifica. Então é bobagem. Não vai pra O semifinal. que é bobagem, Marco? Porque se não fizer ponto, não classifica. Não é? Então, o senhor tá elogiando o Corinthians? Que coisa linda, uma coisa tão beijo. É só Como tá lindo o dia. Como tá lindo o dia, tá? O primeiro
dia. Mas eu não entendo esse negócio de matemática. Não passa se não fizer ponto. Então não adianta nada. Agora, peraí, a Ponte Preta fez um monte de ponto e não passou. Que O regulamento, ó. É verdade. Não, mas o Ronaldo tá comemorando o título líder na campanha. Não tô comemorando nada, são fatos. Eu tô comemorando, tá? Então eu vou comemorar o único time no mundo que já está em outra competição ano que vem, é o Corinthians. Tá, mas olha só uma coisa. Não sei se é o único no mundo, mas tem um detalhe. É no mundo, não dá comigo. Tá bom. Agora pensa o seguinte: vamos supor que os 4 A grandes água do passem. SeaWorld fez mal pra ele. Que os 4 grandes cheguem na semifinal do Campeonato Paulista. Hoje seria Corinthians e Santos, e São Paulo e Palmeiras. Meu Deus. O quê? Olha, tô sentindo o cheiro daqui, ó. Olha o cheiro de fralda já encheu. Fralda? Só falar Palmeiras e São Paulo. Mas aí o Ronaldo tem razão, porque aí o Corinthians decide em casa até o final. Isso é uma vantagem. Então, por isso que eu falei. Agora eu queria saber do Ulisses Costa o seguinte: como será o jogo Muralha e Yuri, hein? 0-0. O debate. O debate de 0-0. Muralha e Yuri Vou te poupar hoje, tá? Mas ano passado... Vocês não precisam me poupar, vocês podem falar o que quiserem. Aqui é liberdade total. Boa, isso Agora aí. ela pegou gás. Desculpa. Perdeu 3 Lembrando que a gols. próxima fase é Corinthians e Mirassol. Então, era por isso que O Yuri é um eu... jogador que a gente acredita, sabe, da qualidade dele, mas, pô, início de temporada pra ele é um desastre, né, velho? Marcos, Cara, você lembra perdeu quando ele 3 fez um gols hat-trick no incríveis. São Paulo pelo Inter? Lembro. Eu sempre gostei. Passado é museu, Renato. Eu sempre gostei muito do Yuri Alberto. Eu acho ele um excelente centroavante. Para mim, ele lembra muito o jeito que o Caleri joga. E ele é um atacante, assim, bem relevante para mim. O que o Caleri jogava, Passou uma fase... O Caleri jogava, porque não tá jogando mais nada. Nossa, agora o Caleri vai virar artilheiro. Daí vai O Caleri é um dos melhores atacantes do Brasil, não tem nenhuma dúvida, um cara corajoso. Então ele lembra bem o Caleri mesmo, os dois não estão fazendo gol. Eu falo que ele é o Lugano da camisa 9, é o cara que briga, que luta sozinho, às vezes está sozinho lá no ataque, marca zagueiro. Pra mim, o Caleri Dá sorte quando erra, o Arboleda tá ali. Absolutamente. Quando é que isso vai se dar mal? Quando o Yuri erra, tá o Romero. O Romero vai guardar. O Caleri, em 12 jogos, fez 2 gols. Sabe É o quando centroavante isso do vai São se dar Paulo. mal? Quando o Dorival convocar o Yuri Alberto pra seleção. Será? Quando o Dorival convocar o Yuri. Aí vai cair, né? Ele cai do Para aí, será que o Yuri vai estar nessa convocação? Hoje, quem seria 9 melhor? Eu convocaria. Eu também. Mas pro Ronaldo e o Ulisses não, né? Eu convocaria. Não, eu sou o primeiro a gritar aqui, Dorival! Se você não levar o Yuri e o Romero. Pode levar o Romero? Mas teve um cara que queria levar o Bernabé, aí ele pode levar o Romero? Ele não esquece que queriam levar o Bernabé argentino para a seleção brasileira. O Corinthians também tem lateral esquerdo chegando, Anrileri. A gente continua com o nosso sotaque aqui, meio castelhano, Andileri. espanhol. Andileri? Andileri. Não é Anchileri. Angileri. Aí, ó, tá vendo? Tô aprendendo aqui. Eu tô melhorando nesse sotaque aqui. O cara chegou, tá chegando, como é que tá essa história? A negociação foi finalizada ontem à noite. Precisava ali de alguns ajustes com o Retafe, que é o clube que ele estava, né? É um jogador que chega com bagagem e experiência de Libertadores, né? Ele teve uma passagem muito boa pelo River Plate. É um cara que com muita experiência, tem 30 anos, né? Um jogador ainda com muita lenha para queimar. E ele chega para arrumar essa lateral esquerda. O Matheus Bidu é um jogador jovem, é um jogador que teve altos e baixos no Corinthians. O ano passado foi muito bem, é bem verdade. Nessa arrancada do Corinthians, o Matheus Bidu foi muito bem, só que a comissão técnica avalia que se você não tem o Matheus Bidu, você não tem mais ninguém. Porque o Corinthians, o Hugo não passa confiança, é bem verdade. E o Corinthians tem o Palácios ainda, que é uma completa incógnita. E o Palácios é um jogador que precisa de tempo, né? Ele ficou um ano parado, retornou, precisa de um tempo para condicionamento físico. Então, num calendário pesado, com Libertadores, pré-Libertadores, fase prévia, Paulistão, daqui a pouco vem Copa do Brasil, aí os times vão entrar na terceira, quarta fase, aquela fase mais aguda, né, que os peixes grandes entram, vai o Brasileirão, que é longo, extenso. Então o Corinthians precisava reforçar a lateral esquerda. E aí vem o Andileri com essa bagagem toda. É um jogador que tem no currículo Libertadores, River Plate, futebol europeu, então, e chega com a confiança da comissão técnica. Então o Corinthians finalizou ontem essa negociação,
vai chegar aí nos próximos dias para exames médicos, assinatura de contrato e ser inscrito antes do fechamento da janela. Chega, pega a camisa e assume titularidade, PVC, ou não é bem assim? A impressão que eu tenho é a seguinte, o Ramon precisa de um jogador que seja mais seguro defensivamente. Vamos pegar o caso, o Hugo, que o Hernan acabou de dizer, o Hugo não dá nenhuma confiança. Mas no jogo contra o Palmeiras, que ele tinha que marcar o lado direito do Estevão, quem jogou foi o Hugo. Por quê? Porque defensivamente o Matheus Bidu não dá nenhuma segurança. Então, eu não sei se ele vai chegar e tomar conta da posição sempre, em todos os jogos. Mas nos jogos em que você precisar de mais segurança defensiva do lado esquerdo, joga o Angileri. Quando tiver que atacar mais pela esquerda, joga o Bidu. Então, qual é o problema do Bidu, né? Lá vem. Eu não tô preparada, eu tenho que ficar mais esperta nesse programa. Mais. Fala, qual que é o problema do Bidu? Você me deixou tímido. Não, pode falar, você me deixou tímido. E a cara do André Hernan pra você? Não te deixa quero mais tímido? um café, vou pedir mais um café, dependendo da piada. Não, conta, agora você conta. Agora eu vou contar fora do ar. Eu não tenho fora do ar aqui. A gente tá no ar no YouTube ou na TV. Não tem problema, depois do programa. São Fala aí. 40 minutos você vai esperar. Então, no break do YouTube, a galera da TV vai pro YouTube pra gente ver qual vai ser a pérola do PVC de hoje. Gente, 1h19 de Mercadão da Bola, hein? Isso aqui é programa... Salve, corintiano! Beleza? Bem-vindo aí ao FC News e notícias de hoje. Primeiramente, calendário. Corinthians vai encarar a Universidade Central da Venezuela, dessa vez na Arena Corinthians, o jogo é em casa depois de amanhã, dia 26/2, anota aí na sua agenda, às 21h30 na Arena Corinthians, arena lotada, com certeza aí mais de 43, 44 mil torcedores enchendo a arena, vai ser um inferno, como disse o Emiliano Dias aí, o Corinthians vai fazer um caldeirão e tem que golear esse time, não basta ganhar, porque o Corinthians tem que ganhar moral. É uma questão mental, psicológica para o Corinthians e para o torcedor corintiano. O Corinthians tem elenco, muito mais elenco que esse time da Venezuela, desculpe falar, mas é um time de amadores. O Corinthians é um time profissional, um dos melhores do Brasil e do mundo, quiçá o melhor. Então tem que chegar na Arena Corinthians em casa e golear. Tem que ser aí pelo menos uns 4-0. E eu acredito que o Ramon Dias vai botar 3 atacantes e vai jogar com 3 meias e 4 atrás. Beleza? Próximo jogo aí, Corinthians e Mirassol, no Campeonato Paulista, no dia 2/3, às 18h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Notícia de hoje, Corinthians aguarda exames aí para anunciar Fabrício Angileri. E Fabinho fala sobre chance de mais reforços. Chance não, né, galera? O Corinthians tem que contratar, principalmente para a zaga. O Corinthians tem que contratar um zagueiro e um lateral direito. Está contratando um Angileri, que é um lateral esquerdo aí. Ele foi o melhor lateral do River Plate no ano de 2019, ou melhor, o melhor lateral da Libertadores por 2 anos seguidos, se eu não me engano, 2018, 2019, e não jogou nada no Getafe, não se deu bem no futebol espanhol, mas como o Samir falou, às vezes o jogador pode não se dar bem num país, num campeonato, e pode se dar bem, muito bem em outro campeonato, em outro país. Ele se deu muito bem no River Plate, que é o campeonato de muito mais pegada, muito mais raça, é um futebol diferente do futebol europeu, e por que não ele ser recuperado e se dar muito bem no Corinthians, acho que vale a aposta. Não está fácil contratar zagueiros e laterais no mercado, o mercado está acirrado, não está fácil, os jogadores estão extremamente caros, e o Fabinho Soldado busca isso, oportunidade de mercado, como diz ele. Então o diretor executivo de futebol trata como difícil chegar de novas contratações nessa janela. Difícil, mas não impossível, né, galera? Tá chegando o lateral, e nós vamos precisar depois aí de um zagueiro e um outro lateral para fechar o time do Corinthians, visto que tem muitos campeonatos pela frente, principalmente a milionária Copa do Brasil e a tão almejada Copa Libertadores. Beleza? Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e vai Corinthians!